Beatriz Santos passou 8 anos casada com Gabriel Monteiro. 8 anos sacrificando tudo pela família dele, criando a filha praticamente sozinha enquanto ele construía seu império de milhões. No dia do aniversário de 6 anos da filha deles, ele prometeu estar lá. Prometeu, mas quando chegou a hora de cantar parabéns, o lugar dele estava vazio. Ela pediu divórcio naquela noite. 5 anos depois, quando Beatriz já tinha reconstruído sua vida como professora, um bilionário entrou na escola dela, Henrique Almeida. Ele tocou a mão dela e congelou. "Você tem o mesmo olhar", ele disse. O que ele não contou naquele momento mudaria tudo, porque Henrique guardava um segredo sobre quem ele realmente era. E quando a verdade veio à tona, Beatriz descobriu que o destino tem um senso de humor cruel. O sol da tarde de sexta-feira atravessava as janelas do escritório de advocacia Silva e Associados quando Beatriz Santos assinou o último documento. Sua mão tremia ligeiramente enquanto a caneta percorria o papel. Aos 35 anos, ela estava oficialmente divorciada de Gabriel Monteiro, o homem com quem havia compartilhado 8 anos de casamento. Gabriel permanecia sentado do outro lado da mesa, o rosto uma máscara de indiferença profissional. Ele não havia levantado os olhos uma única vez para encontrar o olhar dela durante toda a sessão de 2 horas. Simplesmente assinava cada papel que seu advogado empurrava em sua direção, como se estivesse aprovando contratos de construção, não dissolvendo uma família. O advogado dele, um homem de terno caro e expressão entediada, ajustou os óculos e murmurou algo sobre prazos e transferências bancárias. O advogado de Beatriz, Dr. Henrique Silva, um senhor de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, tocou seu ombro com delicadeza paternal. "Está tudo certo, Beatriz. Você é livre agora." Livre. A palavra ecoou na mente dela como um sino rachado, um som que deveria ser libertador, mas que soava apenas oco e triste. Ela olhou pela janela do 15º andar, vendo a cidade do Rio de Janeiro se estender até o horizonte, o Cristo Redentor ao longe, com os braços abertos como se abraçasse de longe. Livre. O que significava ser livre quando você ainda amava alguém que havia esquecido como amar você de volta? Livre significava voltar sozinha para o apartamento alugado de 2 quartos na Zona Norte, longe da cobertura de luxo em Ipanema que haviam compartilhado nos primeiros anos de casamento. Livre significava criar Isabela, sua filha de 6 anos, sem o apoio emocional que ela havia imaginado ter quando segurou aquele teste de gravidez positivo há 7 anos. Livre significava recomeçar do zero, aos 35, com uma carreira de professora de matemática que mal pagava as contas do mês. Significava dividir custos com a avó, depender da bondade de vizinhos para buscar Isabela quando as reuniões de pais se estendiam. Significava abrir mão de sonhos que havia nutrido desde menina. Beatriz lembrava de quando se conheceram, há 13 anos. Ela era recém-formada em matemática pela UFRJ, cheia de ideais sobre transformar a educação pública brasileira. Gabriel era um jovem engenheiro civil recém-contratado pela construtora do pai, com sonhos de revolucionar a forma como prédios eram erguidos no Brasil. Eles se encontraram em uma festa de formatura de um amigo em comum. Ele havia se aproximado dela na varanda, onde Beatriz observava o mar da Urca brilhando sob a lua cheia. "Você parece estar em outro mundo", ele havia dito, sua voz suave, mas confiante. "Estou", ela respondeu. "Estou pensando em como vou mudar o mundo através da educação." Ele havia rido, não com desdém, mas com admiração genuína. Uma mulher com propósito. Isso é raro e lindo. Haviam conversado por horas naquela noite, sobre seus sonhos, seus medos, suas famílias. Gabriel falou sobre a pressão de trabalhar na empresa do pai, de nunca ser visto como capaz, sempre como o filho que estava ali por nepotismo. Beatriz falou sobre sua infância simples em Madureira, criada pela avó após perder os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos. Sobre como a educação havia sido sua salvação, sua escada para um futuro melhor. 6 meses depois, estavam morando juntos. 1 ano depois, casados em uma cerimônia simples na igreja da avó de Beatriz. 2 anos depois, grávidos de Isabela. E nos anos seguintes, lentamente, dolorosamente, desmoronando. No estacionamento do escritório de advocacia, Beatriz observou Gabriel entrar em seu Mercedes prateado, a mesma cor de suas têmporas prematuramente grisalhas.
Ele tinha apenas 38 anos, mas parecia mais velho, curvado sob o peso de responsabilidades que ele havia escolhido abraçar em detrimento de tudo mais. Ele havia se tornado CEO da construtora Monteiro há 3 anos, assumindo a empresa da família após a morte súbita do pai por infarto. O velho Monteiro havia colapsado no canteiro de obras de um prédio comercial em Barra da Tijuca, caindo morto aos 65 anos sem nunca ter tirado férias, sem nunca ter descansado. Gabriel havia jurado que seria diferente, que não deixaria a empresa consumi-lo como havia consumido seu pai. Mas heranças não são apenas de bens materiais. São também de padrões, de comportamentos, de maldições disfarçadas de virtudes. O sucesso financeiro havia chegado rápido. Gabriel era brilhante, e isso Beatriz nunca negou. Ele revolucionou os processos da construtora, implementou tecnologias sustentáveis, ganhou prêmios de inovação. A construtora Monteiro, que era uma empresa média quando seu sogro morreu, tornou-se uma das 5 maiores do Rio em apenas 3 anos. Mas o sucesso tinha um preço, e quem pagava eram Beatriz e Isabela. As reuniões intermináveis que se estendiam até a madrugada, as viagens de negócios para São Paulo, Brasília, às vezes até Dubai e Nova York. Os jantares com investidores, onde o Gabriel chegava em casa embriagado de uísque e exausto demais para beijá-la boa noite. Os fins de semana, onde ele se trancava no escritório em casa, cercado por plantas e orçamentos. Beatriz havia se tornado uma mobília na própria casa, decorativa, mas ignorada. Uma peça que estava ali, que mantinha tudo funcionando, mas que Gabriel não via mais realmente. Seus olhos passavam por ela sem registrar. Suas mãos não a tocavam mais com desejo, apenas com a familiaridade mecânica de quem pega as chaves ao sair de casa. A gota d'água tinha sido a festa de aniversário de 6 anos de Isabela. Beatriz havia planejado tudo com semanas de antecedência. Sabia que o dinheiro estava curto, que Gabriel controlava as finanças com mão de ferro desde que assumiu a empresa, sempre dizendo que precisavam economizar para investir de volta no negócio. Mas era o aniversário da filha deles, sua primeira festinha de verdade, com coleguinhas da escola. Beatriz havia economizado centavo por centavo de seu salário de professora. Havia feito os convites à mão, com papel colorido e purpurina, cada um uma pequena obra de arte. Havia assado o bolo ela mesma, um bolo de chocolate de 3 andares decorado com a Elsa do Frozen, o personagem favorito de Isabela. Havia enchido balões até suas mãos doerem. Havia transformado o pequeno apartamento em um país das maravilhas infantil, com serpentinas azuis e brancas por todo lado. E Gabriel havia prometido estar lá. Havia prometido sair do escritório às 14 horas, chegar em casa às 14h30 para ajudar com os preparativos finais, estar lá quando o primeiro convidado tocasse a campainha às 15 horas. Beatriz lembrava de Isabela naquela manhã, acordando cedo demais, saltando na cama dela com os olhos brilhando de excitação. Mamãe, mamãe, é meu aniversário, o papai vai vir, né? Ele prometeu. Vai, meu amor. Beatriz havia respondido, abraçando a menina pequena, respirando o cheiro de shampoo infantil em seus cachos castanhos. Ele prometeu. Às 15 horas, quando os primeiros coleguinhas chegaram, Gabriel ainda não estava lá. Beatriz mandou uma mensagem. Ele respondeu, já estou saindo, 10 minutos. Às 15h30, 8 crianças barulhentas enchiam o apartamento, brincando de passa-anel e dança das cadeiras. Isabela olhava para a porta a cada minuto. O papai já vem, mamãe? Já vem, querida, Beatriz mentia, sentindo um nó se apertar em seu estômago. Às 16 horas, não aguentando mais segurar, as crianças já queriam o bolo. Beatriz ligou para Gabriel. Direto para a caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Às 16h15, teve que acender as velhinhas sem ele. Teve que cantar parabéns sem ele. Teve que fotografar Isabela soprando as velas com aquele sorriso que não alcançava os olhos, porque mesmo aos 6 anos, a menina já estava aprendendo o que era decepção. Às 17 horas, quando os pais começaram a buscar as crianças, Isabela havia parado de perguntar onde estava o papai. Ela simplesmente sentou no sofá, ainda com o vestido de princesa azul que haviam comprado juntas, e assistiu o desenho animado com olhos vazios.
Às 18 horas, quando o último convidado foi embora e Beatriz estava limpando papel de bala e restos de bolo espalhados pelo chão, ela ligou para Gabriel mais uma vez. Ele atendeu na quinta chamada. Oi, amor, desculpa, a reunião com os investidores se estendeu, estou saindo agora. Beatriz sentiu algo quebrar dentro dela naquele momento. Não foi a raiva que veio primeiro, foi uma tristeza tão profunda, tão absoluta, que parecia engolir tudo. A festa acabou, Gabriel, ela disse, sua voz assustadoramente calma. Ela já soprou as velas, as crianças já foram embora. Houve uma pausa do outro lado. Droga, Bia, eu sinto muito. Essa reunião era com os japoneses, você sabe como é importante. Eles vão investir 50 milhões no projeto da Barra. Eu não podia. Você não podia tirar 3 horas para sua filha de 6 anos? Beatriz interrompeu, ainda com aquela calma mortal. Você não podia estar aqui para ela em um dos dias mais importantes da vida dela? Bia, você está sendo dramática, ela é pequena, nem vai lembrar disso. Eu vou compensar, prometo. Vou comprar aquela boneca cara que ela queria, a grande, com os acessórios todos. Ela não quer uma boneca, Gabriel. Beatriz sentiu lágrimas começando a queimar seus olhos. Ela quer o pai dela, ela quer que você esteja presente, que você se importe, que você escolha ela ao invés do trabalho pelo menos uma vez. Outro silêncio. Então, a voz dele, defensiva e dura. Eu trabalho para dar a vocês uma vida boa, Beatriz. Aquele apartamento, a escola particular da Isabela, suas roupas, sua comida, alguém tem que pagar por tudo isso. E alguém tem que estar aqui para criar nossa filha, Beatriz rebateu. Alguém tem que estar aqui quando ela acorda com pesadelos. Alguém tem que ajudá-la com lição de casa. Alguém tem que secar suas lágrimas quando as meninas da escola são más com ela. E esse alguém sempre sou eu, Gabriel. Sempre. O que você quer que eu faça, Beatriz? Que eu largue tudo? Que eu deixe a empresa que meu pai construiu ir à falência só para eu poder assistir uma festinha infantil? Era a empresa do seu pai, não sua filha, Beatriz disse, e ouviu Gabriel respirar fundo, aquele som que fazia quando estava controlando a raiva. Essa conversa é ridícula, estou cansado, tive um dia longo. Vou passar em uma loja, comprar o presente da Isabela e vou para casa. A gente conversa com calma depois. E ele desligou. Beatriz ficou ali, sentada no chão da sala, cercada por decorações de festa abandonadas, segurando o telefone. Mamãe, o papai não me ama? A pergunta partiu o coração de Beatriz em 1000 pedaços. Ela abriu os braços e Isabela correu para eles, se aninhando contra seu peito. Ele ama sim, meu amor. Ele esqueceu como mostrar isso. Mas eu amo você. Eu amo você mais do que tudo nesse mundo. Elas ficaram assim por um longo tempo, mãe e filha, abraçadas no chão da sala bagunçada, enquanto o sol se punha lá fora e as sombras se alongavam. Às 19 horas, quando Gabriel finalmente chegou, Isabela já estava dormindo, exausta de chorar, abraçada a um unicórnio de pelúcia velho e surrado que havia ganhado da avó quando tinha 3 anos. Gabriel entrou pela porta com uma enorme caixa embrulhada em papel de presente elegante, um laço rosa brilhante no topo. Onde está ela? Ele perguntou, afrouxando a gravata, parecendo genuinamente surpreso ao encontrar o apartamento silencioso. Dormindo, Beatriz respondeu. Ela estava exausta, de tanto esperar por você, de tanto chorar porque você não estava aqui. Gabriel colocou a caixa na mesa, passou a mão pelo cabelo. Bia, eu já pedi desculpas, o que mais você quer de mim? E foi naquela noite, olhando para aquele homem que havia se tornado um estranho, que Beatriz disse as palavras que vinham se acumulando há meses, talvez anos. Eu quero o divórcio, Gabriel. Nós terminamos. Gabriel não havia lutado. Talvez isso fosse o que mais doía. Depois de tudo, depois de 8 anos juntos, depois de uma filha, ele havia simplesmente concordado. Está bem, ele disse, sua voz monótona, cansada demais ou indiferente demais para argumentar. Se é isso que você quer, não é o que eu quero, Beatriz havia respondido, as lágrimas finalmente caindo. É o que precisa acontecer, porque você já não está aqui de verdade, Gabriel. Você é um fantasma nesta casa. Uma foto na moldura, uma promessa quebrada, uma ausência com formato de homem. Os advogados cuidaram de tudo. Foram 6 meses de papelada, de reuniões tensas, de divisão de bens que nunca foram realmente deles para começar. Gabriel concordou em pagar uma pensão generosa para Isabela, R$ 10.000 por mês, que era mais do que Beatriz ganhava como professora, mas menos do que ele gastava em um jantar de negócios.
Beatriz ficaria com o apartamento pequeno de 2 quartos em Madureira que haviam comprado no primeiro ano de casamento quando Isabela nasceu e precisavam de mais espaço que o estúdio em Botafogo onde moravam. Gabriel manteria a cobertura luxuosa de 300 metros quadrados com vista para o Leblon que havia comprado 2 anos atrás, aquela que Beatriz havia visitado apenas 3 vezes. Houve apenas um momento de fraqueza. Uma tarde, 2 meses antes do divórcio ser finalizado, quando Gabriel apareceu no apartamento para buscar o restante de suas coisas. Isabela estava na escola. Eram apenas os dois, cercados por caixas de papelão e memórias embaladas. Ele parou na porta do quarto que havia sido deles, olhando para a cama de casal onde haviam feito amor incontáveis vezes, onde haviam sonhado juntos, onde haviam criado a vida que seria Isabela. "Você tem certeza disso, Bia?" Ele perguntou, sua voz quebrando pela primeira vez. "Que não há volta?" Beatriz olhou para ele, realmente olhou, e viu um homem perdido, um menino assustado, escondido dentro de um executivo bem-sucedido. Por um momento, seu coração amoleceu. Mas então ela lembrou. Lembrou das promessas quebradas, dos jantares frios na mesa porque ele chegou tarde demais, das noites sozinha na cama grande demais. Lembrou de Isabela perguntando por que o papai não a amava mais. "Tenho certeza", ela disse, e viu algo morrer nos olhos dele. Algo que talvez já estava morto há muito tempo. 5 anos se passaram desde aquele dia no escritório de advocacia. 5 anos de reconstrução, de aprender a ser uma mulher completa sozinha, de criar uma criança sem o pai presente. Beatriz estacionou seu Gol 2015, branco e com pequenos amassados que ela nunca teve dinheiro para consertar, em frente à Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, onde lecionava matemática para o ensino fundamental há 4 anos. O prédio de 3 andares, pintado de um amarelo desbotado, ficava em uma rua movimentada de Madureira, cercado por barracas de camelôs que vendiam de tudo, de frutas a celulares usados. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira chuvosa de março. O céu estava carregado de nuvens cinzas que prometiam mais tempestade antes do meio-dia. Beatriz tinha 30 minutos antes da primeira aula e uma pilha de 35 provas de matemática para corrigir, provas sobre equações de primeiro grau que ela havia aplicado na sexta-feira passada. Ela pegou sua bolsa de tecido surrado, comprada em uma feira há 3 anos, e o Tupperware com seu almoço. Arroz, feijão e frango desfiado que havia preparado no domingo, dividindo em porções para a semana toda. Uma economia necessária quando cada real contava. Isabela, agora com 11 anos e estudando no 6º ano de uma escola municipal próxima, havia ficado na casa da avó naquele fim de semana. A avó Neuza, com seus 78 anos e energia de alguém metade dessa idade, adorava ter a neta por perto. E Beatriz precisava daquele tempo. Tempo para preparar aulas, corrigir provas, planejar projetos. Tempo para respirar, para ser apenas Beatriz, não professora, não mãe, apenas ela mesma. Ao entrar na sala dos professores, uma sala pequena e apertada no 2º andar com paredes pintadas de um verde-água desbotado, encontrou Carla Mendonça, sua colega de trabalho e melhor amiga desde que começou a lecionar ali. Carla já estava enloçada em seu lugar habitual, próximo à janela que dava para o pátio da escola, com uma caneca grande de café nas mãos. Carla tinha 42 anos, era professora de português, mãe de 3 filhos adolescentes e tinha a energia caótica de alguém que estava constantemente apagando incêndios, mas nunca perdia o senso de humor. "Bom dia, rainha da matemática", Carla cumprimentou com um sorriso cansado, mas genuíno. Pronta para mais uma semana emocionante de frações, equações e alunos que acham que 2 mais 2 é 5 quando convém? Beatriz sorriu, aquele sorriso pequeno que havia se tornado sua marca registrada nos últimos 5 anos. Um sorriso que dizia "estou bem", mas não convencia ninguém realmente. Ela deixou sua bolsa sobre a mesa que dividia com outros 3 professores, todos que lecionavam em horários diferentes. "Tão emocionante quanto sempre", ela respondeu, tirando o Tupperware da bolsa e colocando na geladeira minúscula no canto da sala. "Como foi seu fim de semana? Conseguiu descansar?" Carla soltou uma gargalhada amarga. "Descansar? Querida, eu tenho um adolescente de 18 anos que acabou de me dizer que quer largar a faculdade de administração onde está no 2º semestre, uma faculdade que eu pago com sangue, suor e lágrimas, para ser influencer digital. Influencer? Ele acha que vai ganhar a vida postando vídeos de si mesmo jogando videogame?" Beatriz puxou uma cadeira e se sentou, sabendo que Carla precisava desabafar. "E o que você disse?"
O que eu podia dizer? Carla tomou um longo gole de café. Que views no Instagram não pagam aluguel, que patrocínio de marca não dá segurança, que ele precisa de um diploma como rede de segurança. Passei 2 dias inteiros tentando convencê-lo. No final, ele me disse que eu não entendo a geração dele. Que o mundo mudou, que empregos tradicionais são coisa do passado. Carla balançou a cabeça. Onde eu errei, Bia? Onde? Você não errou, Beatriz, disse gentilmente, tocando o braço da amiga. Ele tem 18 anos, está na fase de achar que sabe de tudo. Eventualmente, a realidade vai dar um tapa nele e ele vai voltar. Ou vai descobrir que tem talento de verdade e vai dar certo. De qualquer forma, você fez sua parte. Agora ele precisa fazer a dele. Quando você ficou tão sábia? Carla perguntou, limpando os olhos rapidamente. Quando tive que criar uma criança sozinha, Beatriz pensou, mas não disse. Quando aprendi que não posso controlar tudo, apenas fazer o melhor possível e torcer para que seja suficiente. Enquanto conversavam, outros professores foram chegando. Primeiro Roberto, o professor de educação física de 55 anos, que estava contando os dias para a aposentadoria. Depois, Márcia, a jovem professora de ciências de 26 anos, que ainda tinha aquele brilho idealista nos olhos, aquela certeza de que podia mudar o mundo. Beatriz lembrava de ter aquele brilho uma vez. Às 7h25, o diretor Rogério entrou na sala. Rogério Silva era um homem de 50 anos, cabelos completamente brancos, barriga proeminente de quem passava muito tempo sentado em reuniões administrativas. Ele era um bom diretor, justo, mas firme, que realmente se importava com os alunos, mesmo quando o sistema tornava tudo mais difícil. Mas naquela manhã havia algo diferente no jeito dele. Uma excitação contida, aquele tipo de energia que vem quando algo bom está prestes a acontecer. E ao lado dele estava um homem que Beatriz nunca tinha visto antes. Alto, devia ter 1,85 m. Aparentava uns 40 anos, talvez um pouco mais. Cabelos escuros, quase pretos, com fios prateados discretos nas têmporas que lhe davam um ar distinguido. Pele bronzeada, de quem passava tempo ao ar livre, não do tipo bronzeado de praia, mas do tipo que vem de caminhadas matinais, de jogar tênis nos fins de semana. Usava um terno cinza carvão, impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Beatriz. Camisa branca sem gravata, o colarinho aberto de uma forma estudadamente casual. Mas era o rosto dele que prendeu a atenção de Beatriz. Havia algo familiar ali, algo que ela não conseguia identificar. Talvez fosse os olhos castanhos escuros, profundos, o tipo de olhos que pareciam carregar histórias. Talvez fosse a linha da mandíbula forte, mas não agressiva. Talvez fosse apenas a forma como ele se movia, com uma confiança tranquila de alguém acostumado a ser ouvido. Mas havia mais. Havia uma tristeza ali, algo profundo e antigo vivendo por trás daqueles olhos compostos. Uma melancolia que Beatriz reconheceu porque via a mesma no espelho toda manhã. Pessoal, atenção por favor, Rogério anunciou, batendo palmas suavemente para chamar a atenção de todos. Tenho o prazer de apresentar Henrique Almeida. Ele é empresário, fundador e presidente da Fundação Horizontes e está aqui para conhecer nossa escola pessoalmente. Rogério sorriu amplamente, aquele sorriso político que diretores desenvolvem quando estão prestes a anunciar boas notícias. Estamos finalizando uma parceria muito empolgante onde sua fundação vai financiar uma reforma completa da nossa biblioteca, que, como todos sabemos, está precisando urgentemente. Além disso, vão fornecer 40 computadores novos para a sala de informática, tablets para os alunos e vai patrocinar um programa de tutoria de matemática e português para alunos com dificuldades. Um murmúrio animado percorreu a sala. Recursos eram sempre escassos em escolas públicas. A biblioteca realmente estava caindo aos pedaços, com livros de décadas atrás, estantes quebradas, goteiras quando chovia. A sala de informática tinha apenas 12 computadores funcionando, a maioria tão velhos que levavam 10 minutos para ligar. Os professores começaram a se levantar, murmurando cumprimentos educados, alguns um pouco intimidados pela presença de alguém claramente tão bem-sucedido em seu pequeno santuário de giz e papéis corrigidos. Henrique sorriu, mas Beatriz notou que o sorriso não alcançava completamente seus olhos castanhos. Era um sorriso profissional, praticado, o tipo que você desenvolve depois de anos em eventos de caridade e reuniões de negócios. Mas havia uma tristeza ali embaixo, algo profundo e persistente.
É um prazer estar aqui, disse Henrique, sua voz grave e bem modulada, controlada, o tipo de voz que transmitia autoridade natural. Sempre admirei profundamente o trabalho de vocês. Educação é verdadeiramente a base de tudo, a única ferramenta capaz de mudar gerações inteiras. Minha fundação foi criada especificamente para apoiar escolas públicas, porque acredito que toda criança merece as mesmas oportunidades independentemente do CEP onde nasceu. Beatriz observou enquanto Rogério conduzia Henrique pela sala dos professores, apresentando cada professor individualmente. Viu como ele apertava cada mão firmemente, mas não agressivamente, como ele fazia contato visual verdadeiro, como ele fazia perguntas genuínas sobre o que cada um lecionava. Este senhor, o Roberto, já está aqui há 30 anos, Rogério dizia com orgulho. É uma lenda viva desta escola. E Henrique respondia, 30 anos dedicados a formar jovens, isso é um legado extraordinário, senhor Roberto. Quando finalmente chegaram até Beatriz, ela sentiu uma sensação estranha no estômago, uma espécie de nervosismo que não sentia há anos. Carla discretamente cutucou suas costelas, um cutucão que dizia, prestei atenção nisso e vamos falar disso depois. Esta é Beatriz Santos, disse Rogério, e Beatriz podia ouvir o orgulho genuíno na voz dele, nossa melhor professora de matemática. Tem uma das melhores taxas de aprovação da escola, consegue engajar até os alunos mais difíceis e está desenvolvendo uma metodologia inovadora de ensinar matemática através de jogos e situações cotidianas. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Rogério estava exagerando, mas era gentil dele. Prazer, ela murmurou, estendendo a mão, de repente muito consciente de suas unhas sem esmalte, de suas mãos calejadas de tanto escrever em quadro negro. Quando os dedos dele se tocaram, algo extraordinário aconteceu. Henrique pareceu paralisar por um segundo inteiro, um segundo que pareceu se estender para sempre. Seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos, se arregalaram imperceptivelmente. Sua mão, quente e firme, apertou a dela e então ele a soltou abruptamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Desculpe, disse ele rapidamente, sua voz com uma nota de algo que Beatriz não conseguiu identificar. Surpresa? Reconhecimento? Dor? Você me lembrou alguém por um momento, o mesmo olhar. Beatriz não sabia o que dizer, ela apenas acenou com a cabeça, confusa. Henrique já estava se virando para ser apresentado à próxima pessoa, mas Beatriz viu como ele olhou para trás mais uma vez, rapidamente, como se estivesse verificando aquilo. Antes que Beatriz pudesse processar o que havia acontecido, o sinal tocou, aquele som estridente que anunciava o início das aulas. Ela se despediu apressadamente, pegou sua pilha de provas e seu material e seguiu para sua sala do 7º ano, turma C. Mas não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça durante toda a manhã. Enquanto explicava equações de 1º grau para 35 adolescentes barulhentos, metade prestando atenção, metade tentando enviar mensagens escondidas no colo, sua mente voltava para aquele momento. O toque da mão dele, o jeito como seus olhos se arregalaram. O mesmo olhar, ele havia dito. O mesmo olhar de quem? Durante o intervalo, às 10 horas, Carla a encurralou no corredor. Então, quem era aquela pessoa que você lembrou ao senhor bilionário bonitão? Beatriz revirou os olhos tentando parecer casual. Não sei do que você está falando. Ah, por favor, Carla rebateu, mordendo um pedaço de pão de queijo que havia comprado na cantina. O homem praticamente desmontou quando tocou sua mão. E aquele olhar que ele te deu, eu vi, Bia. Ele ficou olhando para você como se tivesse visto um fantasma ou um anjo. Provavelmente um ex-amor perdido ou algo assim. Você lê muito romance, Beatriz disse, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. E você não leu o suficiente, Carla retorquiu. Quando foi a última vez que você saiu com alguém? Desde o divórcio? Beatriz não respondeu porque não havia uma boa resposta. Nos últimos 5 anos, ela havia saído em exatamente 3 encontros, todos armados por amigos bem-intencionados. O primeiro foi com um colega professor de outra escola que passou o jantar inteiro reclamando da ex-esposa. O segundo foi com um contador que seu primo conhecia, que não parava de falar sobre imposto de renda. O terceiro foi com um vizinho divorciado que passou a noite inteira comparando Beatriz à ex-mulher, sempre favoravelmente, o que era de alguma forma mais constrangedor que se fosse o contrário. Depois disso, ela havia decidido que estava bem sozinha. Tinha Isabela, tinha seu trabalho, tinha a avó, tinha Carla. Não precisava de complicações românticas.
Não precisava arriscar seu coração novamente, não precisava se abrir para a possibilidade de dor. Professora Santos, posso roubar alguns minutos do seu tempo? Beatriz assentiu, surpresa. Claro. Eles se sentaram em uma mesa afastada. Henrique parecia desconfortável, mexendo nas mãos. Desculpe pela reação mais cedo, começou ele. É que você tem olhos muito parecidos com os de alguém que foi importante para mim. A semelhança é impressionante. Beatriz não sabia o que dizer. Acontece. Henrique suspirou. Na verdade, vim aqui hoje não apenas pela parceria com a escola. Vim porque preciso de um propósito. Nos últimos anos, mergulhei tanto no trabalho que esqueci do que realmente importa. Sua voz ficou mais baixa. Perdi as pessoas que amava por causa disso. Algo na vulnerabilidade dele tocou Beatriz. Ela conhecia aquela dor. Às vezes, a gente precisa perder tudo para entender o que tinha, disse ela suavemente. Henrique a olhou com gratidão. Exatamente. É por isso que estou tentando fazer a diferença agora. A fundação, as doações para escolas, é minha maneira de tentar compensar os erros do passado. Eles conversaram por mais alguns minutos antes que Beatriz precisasse voltar para a aula. Henrique contou mais sobre a fundação, sobre como havia começado pequena, ajudando apenas uma escola em São Gonçalo, e como havia crescido para atender 12 escolas em todo o estado do Rio. Falou sobre os desafios de encontrar escolas que realmente precisassem e quisessem ajuda, sobre burocracias governamentais, sobre a alegria de ver uma biblioteca reformada ou um aluno ganhando seu primeiro computador. Beatriz falou sobre seus alunos, sobre como a matemática era vista como um bicho de 7 cabeças, mas podia ser linda quando bem ensinada. Sobre o garoto que finalmente entendeu frações quando ela explicou usando pizza. Sobre a menina tímida que descobriu que era um gênio em geometria. Sobre como cada pequena vitória, cada lâmpada acendendo na mente de uma criança, valia todas as frustrações. E enquanto conversavam, algo sutil mas poderoso estava acontecendo. 2 pessoas feridas, carregando culpas e arrependimentos similares, reconhecendo um no outro uma compreensão que não precisava ser explicada. Mas aquela conversa ficou com ela. Havia algo na tristeza de Henrique que espelhava sua própria solidão, algo na forma como ele falava sobre perda que ressoava com suas próprias experiências. Naquela noite, depois de buscar Isabela na casa da avó Neuza e preparar o jantar, um simples macarrão com molho de tomate caseiro e almôndegas que Isabela adorava, Beatriz se pegou pensando naqueles olhos castanhos. Ela estava lavando a louça enquanto Isabela terminava a lição de casa na mesa da cozinha e sua mente voltava continuamente para aquela conversa na cantina. Quem ele havia perdido? Quem tinha olhos parecidos com os dela? E por que isso importava tanto para ele? Mamãe, você está bem? Isabela perguntou, olhando para cima de seu caderno de ciências. Você está com uma cara estranha. Estou bem, meu amor, Beatriz respondeu, secando as mãos. Só pensando no dia. Foi diferente. Diferente como? Beatriz considerou o quanto contar. Isabela tinha 11 anos, estava ficando mais madura, mas ainda era uma criança. Teve um homem na escola hoje, um empresário que vai ajudar a reformar a biblioteca. Ele me lembrou de algumas coisas. Coisas boas ou ruins? Beatriz pensou sobre isso. Eu não sei ainda, querida. Acho que ambas. A resposta sobre quem Henrique havia perdido viria 2 semanas depois, de uma maneira que mudaria tudo. A reforma da biblioteca começou rapidamente, surpreendentemente rápido para padrões brasileiros de obras públicas. Na segunda-feira da semana seguinte, já havia uma equipe de 6 trabalhadores lá, retirando estantes velhas, arrancando o piso danificado, preparando para a reforma completa. E Henrique visitava a escola pelo menos 3 vezes por semana para acompanhar o progresso pessoalmente. Beatriz começou a notar um padrão claro. Segunda, quarta e sexta, às 10h30, ele aparecia. Sempre no mesmo horário, sempre ficando cerca de 1 hora, conversando com os trabalhadores, verificando materiais, falando com Rogério sobre o andamento. E sempre, sem falta, antes de ir embora, ele arranjava um jeito de passar pela sala de Beatriz. Às vezes era apenas uma pergunta sobre o projeto. Como os professores estão se sentindo sobre a reforma? Às vezes era um cumprimento simples. Bom dia, professora Santos. Espero que esteja tendo uma ótima semana. E às vezes, quando ela estava sozinha durante o intervalo, era uma conversa mais longa. Ele nunca ultrapassava os limites da propriedade. Era sempre educado, sempre profissional. Mas havia algo nos olhos dele, aquela tristeza persistente misturada com algo mais, algo que Beatriz não conseguia nomear, mas que a fazia sentir calor no rosto toda vez que ele olhava para ela. Carla, é claro, não deixou passar despercebido.
3 semanas após o início da reforma, durante uma reunião de professores particularmente entediante sobre novas regulamentações do Ministério da Educação, Carla se inclinou e sussurrou no ouvido de Beatriz. Amiga, aquele homem está completamente interessado em você. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Não seja ridícula, ela sussurrou de volta, fingindo prestar atenção em Rogério que falava sobre formulários de avaliação. Ridícula? Carla insistiu, mantendo a voz baixa. O homem praticamente derrete quando olha para você e sempre aparece exatamente no seu intervalo. Isso não é coincidência, Bia. Isso é estratégia. Ele vem acompanhar a obra, Beatriz argumentou, mas até para ela o argumento soava fraco. A obra está na biblioteca, não na sua sala de aula, Carla retorquiu. E ainda assim, toda vez que ele vem, milagrosamente precisa passar por onde você está. Que mistério! Beatriz balançou a cabeça, mas a semente da dúvida, ou talvez da esperança, estava plantada. Seria possível? Um homem como Henrique Almeida, claramente bem-sucedido, culto, bonito de uma forma madura e interessante, estaria interessado nela? Em uma professora de escola pública de 40 anos, divorciada, com uma filha, vivendo de salário em salário? Parecia improvável. Mas seu coração, aquele órgão tolo que nunca aprendeu a ser sensato, começou a bater um pouco mais rápido toda vez que segunda, quarta ou sexta chegavam. Não seja ridícula, respondeu Beatriz, mas sentiu o rosto esquentar. Ridícula? Ele praticamente derrete quando olha para você e sempre aparece na hora do seu intervalo. Isso não é coincidência. Beatriz balançou a cabeça, mas a semente da dúvida estava plantada. Seria possível? Na sexta-feira daquela semana, a última sexta de março, quando o outono começava a se fazer sentir no rio com tardes ligeiramente mais frescas e um sol menos inclemente, Henrique apareceu no final do expediente. Era incomum, ele sempre vinha pela manhã. Mas ali estava ele, às 17h15, quando Beatriz estava arrumando sua mesa, colocando provas corrigidas em pasta, limpando o quadro negro para a próxima semana. Ela ouviu a batida suave na porta da sala de aula antes de vê-lo. Quando levantou os olhos, ele estava ali, apoiado no batente da porta, sem o paletó, a gravata afrouxada, parecendo cansado, mas também determinado. Professora Santos, ele começou, e havia uma nervosidade nele que ela nunca tinha visto antes. Posso convidá-la para um café? Há algo importante que preciso contar. O coração de Beatriz acelerou, um tambor repentino em seu peito. Seu primeiro instinto foi dizer não, se proteger, manter distância. Mas havia algo na vulnerabilidade dele, na forma como ele olhava para ela, com aqueles olhos castanhos cheios de esperança e medo ao mesmo tempo, que a fez dizer sim. Claro, ela ouviu sua própria voz responder, surpreendentemente calma apesar do caos interno. Deixa eu só terminar aqui. Eles foram até a mesma cafeteria próxima da escola onde Beatriz havia ido com a avó algumas vezes. Um lugar pequeno, chamado Café da Esquina, com apenas 6 mesas e um balcão de madeira desgastado. O dono, seu Mário, um senhor de 70 anos que fazia o melhor pão de queijo da região, cumprimentou Beatriz com um aceno caloroso. Não fui completamente honesto com você, começou ele. Quando disse que você me lembrava alguém, era verdade, mas há mais do que isso. Ele respirou fundo. Há 5 anos eu era casado, tinha uma filha linda, uma esposa maravilhosa. Mas eu era um idiota workaholic que colocava negócios acima da família. Beatriz sentiu um aperto no peito. Continue. Minha ex-esposa pediu divórcio depois que eu perdi o aniversário da nossa filha. Eu estava em uma reunião importante, fechando um negócio de milhões. Achei que poderia compensar depois com presentes, viagens, mas não dá para comprar de volta momentos perdidos. Eu sei exatamente como é, murmurou Beatriz, pensando em Gabriel. Henrique a olhou intensamente. Você é divorciada? Sim, há 5 anos também. Meu ex-marido era exatamente como você descreve. A empresa sempre vinha primeiro. Henrique passou a mão pelo rosto. Depois do divórcio, entrei em uma espiral. Trabalhei ainda mais, tentando preencher o vazio. Mas quanto mais eu ganhava, mais vazio me sentia. Até que um dia, há cerca de 1 ano, tive um ataque de pânico no meio de uma reunião de diretoria. Fui parar no hospital. Beatriz estendeu a mão instintivamente, tocando o braço dele. Sinto muito. Foi o que eu precisava para acordar. Comecei terapia, reduzi minha carga de trabalho, criei a fundação. E quando vim para sua escola e vi você, foi como se o universo estivesse me dando um sinal. Um sinal? Henrique sorriu tristemente.
Você tem os mesmos olhos da minha ex-esposa, aquele olhar gentil, mas forte. E quando você falou sobre perder tudo para entender o que tinha, foi exatamente o que ela me disse no dia do divórcio. Beatriz sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por que está me contando isso? Porque quero ser honesto desde o início. Henrique segurou a mão dela. Eu gostaria de conhecê-la melhor, Beatriz. Não porque você me lembra a minha ex, mas porque você é extraordinária por si só. Vi como você trata seus alunos, como você se importa de verdade. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu deveria ter valorizado quando tive a chance. Beatriz não sabia o que dizer. Parte dela queria correr, se proteger, mas outra parte, a parte que havia ficado sozinha e solitária por 5 longos anos, queria dar uma chance. Eu tenho uma filha, disse ela finalmente, Isabela. Ela tem 11 anos e é minha prioridade absoluta. Eu entendo completamente. Eu também tenho uma filha, Laura. Ela tem 13 anos e mora com a mãe. Henrique apertou a mão dela gentilmente. Não estou procurando algo casual, Beatriz. Estou procurando algo real. E se você me der uma chance, prometo que nunca vou repetir os erros do passado. Beatriz olhou para aquele homem, vendo a sinceridade em seus olhos. Talvez todo mundo merecia uma segunda chance, inclusive ela. Está bem, disse ela suavemente. Vamos devagar, mas estou disposta a tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi genuíno dessa vez, alcançando os olhos. Obrigado, você não vai se arrepender. Nos meses seguintes, Beatriz e Henrique construíram algo especial. Ele a levava para jantares, mas sempre garantia que ela estivesse em casa a tempo de colocar Isabela para dormir. Trazia flores, mas também se oferecia para ajudá-la a corrigir provas quando ela estava sobrecarregada. Mostrava interesse genuíno na vida dela, fazendo perguntas sobre seus alunos, seus sonhos, seus medos. Beatriz se pegou caindo de amores por um homem que parecia ter aprendido com seus erros. Mas havia uma parte dela que ainda tinha medo. E se ele voltasse a ser como Gabriel? E se o trabalho consumisse tudo novamente? Essas dúvidas vieram à tona em uma terça-feira chuvosa, 3 meses após o primeiro café juntos. Henrique havia prometido assistir à apresentação de teatro de Isabela na escola. Era a primeira vez que ele conheceria sua filha oficialmente, já que Beatriz havia sido cautelosa sobre misturar suas vidas. Às 18 horas, o auditório estava lotado com pais e familiares. Isabela, vestida de árvore para a peça sobre meio ambiente, procurava ansiosamente por Beatriz na plateia. Beatriz havia contado à filha sobre Henrique, explicando que ele era alguém especial. Às 18h15, a peça começou. O assento ao lado de Beatriz permanecia vazio. Às 18h30, Isabela fez sua parte lindamente, mas Beatriz viu a decepção nos olhos da menina quando ela olhou para o assento vazio. Às 19 horas, quando a peça terminou, Beatriz sentia uma raiva fervendo dentro dela. Como ela havia sido idiota de novo! Homens como Henrique não mudavam. Trabalho sempre vinha primeiro. Ela estava ajudando Isabela a tirar a fantasia quando seu celular tocou. Era Henrique. Ela ignorou. O telefone tocou novamente. E novamente. Finalmente, furiosa, ela atendeu. Espero que tenha uma ótima desculpa. Beatriz, me desculpe, a voz dele estava desesperada. Houve um acidente. Eu estava a caminho quando... Claro que houve, ela interrompeu. Sempre há algo mais importante, não é? Não, por favor, me escute. Um carro bateu no meu, estou no hospital. Mas não se preocupe, estou bem, só algumas contusões. O médico já me liberou, estou indo para aí agora. Beatriz sentiu seu coração afundar. Um acidente? Henrique continuou, a voz embargada. Eu estava tão desesperado para não me atrasar que peguei um atalho pela Avenida Brasil. Um caminhão furou o sinal e me acertou. Beatriz, eu juro, eu ia estar lá, eu prometi. As lágrimas de Beatriz eram de alívio e culpa agora. Você está bem mesmo? Estou, só algumas dores. Mas escuta, eu entendo se você não quiser me ver mais. Eu quebrei minha promessa, mesmo que não tenha sido minha culpa. Não, Beatriz, disse firmemente. Onde você está? Hospital Municipal da Tijuca. Não saia daí, estamos indo. Quando Beatriz e Isabela chegaram ao hospital 20 minutos depois, encontraram Henrique sentado na sala de espera, com o braço enfaixado e um corte acima da sobrancelha. Ao vê-las, ele se levantou rapidamente, wincing com a dor. Isabela correu até ele. Você é o Henrique que a mamãe falou?
Henrique se ajoelhou com dificuldade para ficar na altura da menina. Sou sim, e você deve ser a Isabela. Sua mãe me disse que você estava linda de árvore hoje. Sinto muito por ter perdido. Isabela estudou seu rosto. Você teve um acidente? Tive, mas sabe o que eu estava pensando enquanto o médico cuidava de mim? Que eu tinha prometido estar lá para você. Henrique olhou para Beatriz por cima da cabeça de Isabela. Promessas são importantes, mesmo quando coisas ruins acontecem. Beatriz sentiu as lágrimas caírem. Henrique. Ele se levantou devagar. Eu não sou perfeito, Beatriz. Vou cometer erros, mas juro que nunca vou escolher trabalho ao invés de você ou da Isabela. Aquele homem que fui há 5 anos morreu. O homem que estou tentando ser agora sabe o que realmente importa. Isabela puxou a mão de Beatriz. Mamãe, ele tentou vir. Isso conta, não conta? Beatriz sorriu através das lágrimas. Conta sim, meu amor. Então podemos convidá-lo para jantar? Isabela perguntou esperançosa. Você disse que faz aquele macarrão especial nas terças-feiras. Henrique olhou para Beatriz, esperança e vulnerabilidade misturadas em seu olhar. Eu adoraria, se sua mãe concordar. Beatriz estendeu a mão para ele. Venha, vamos cuidar de você. Naquela noite, enquanto os 3 comiam macarrão à carbonara na pequena mesa da cozinha de Beatriz, algo mudou. Isabela tagarelava sobre a peça, Henrique ouvia com atenção genuína e Beatriz observava a cena com o coração aquecido. Mais tarde, depois que Isabela foi dormir, Beatriz e Henrique se sentaram no sofá. Obrigada por vir, disse Henrique suavemente. Depois de tudo. Obrigada por tentar, respondeu Beatriz, por mostrar que nem todos os homens são iguais. Eu não sou seu ex-marido, Henrique disse, virando-se para encará-la. Eu cometi os mesmos erros que ele, sim, mas aprendi, mudei, e se você me der a chance, vou passar o resto da minha vida provando isso. Beatriz tocou o rosto dele gentilmente. Eu acredito em você. O beijo deles foi suave, cheio de promessas e novos começos. Os meses seguintes foram uma revelação. Henrique manteve sua palavra de todas as maneiras possíveis. Ele reorganizou sua agenda de trabalho para ter mais tempo livre. Contratou um CEO operacional para cuidar das operações diárias de sua empresa, mantendo-se apenas como presidente do conselho. Comparecia a todas as apresentações de Isabela na escola, aos jogos de vôlei dela, às reuniões de pais e mestres. Beatriz também foi apresentada a Laura, a filha de Henrique. A menina de 13 anos era reservada no início, ainda machucada pelos erros do pai. Mas com o tempo, vendo as mudanças genuínas nele, ela começou a se abrir. Um sábado, 6 meses após o acidente, as 2 famílias foram passar o dia na praia. Henrique estava ajudando as meninas a construir um castelo de areia quando Beatriz recebeu uma ligação. Era seu advogado, Dr. Henrique. Beatriz, tenho uma notícia. Gabriel Monteiro quer reduzir a pensão de Isabela. Ele alega dificuldades financeiras. Beatriz sentiu raiva fervendo. Dificuldades financeiras? Ele é CEO de uma construtora. Aparentemente, a empresa está passando por problemas. Ele quer ir para tribunal rever os valores. Beatriz desligou o telefone tremendo. Henrique veio correndo quando viu seu rosto. O que aconteceu? Gabriel quer reduzir a pensão de Isabela, ela explicou, a voz quebrando. Depois de 5 anos sem nem ligar para perguntar como ela está, agora quer pagar menos ainda. Henrique a abraçou. Não vou deixar isso acontecer. Minha advogada é a melhor de família do Rio. Vamos garantir que os direitos de Isabela sejam protegidos. Eu não posso pagar uma advogada cara, Beatriz murmurou. Você não precisa. Henrique beijou sua testa. Deixa comigo. Beatriz quis protestar, mas viu a determinação no olhar dele. E pela primeira vez em 5 anos, não se sentiu sozinha enfrentando os problemas. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Beatriz estava nervosa, suas mãos suando enquanto esperava do lado de fora do tribunal. Henrique segurava sua mão. Laura e Isabela esperavam com a avó de Beatriz em um café próximo. Quando Gabriel entrou, Beatriz mal o reconheceu. Ele havia envelhecido, o rosto mais magro, os olhos cansados. Mas o que mais a chocou foi a mulher ao lado dele. Ela estava grávida. Gabriel a viu e desviou o olhar rapidamente. A audiência foi tensa. O advogado de Gabriel apresentou documentos mostrando quedas na receita da construtora, alegando que ele não podia mais manter o valor integral da pensão. A advogada de Beatriz, doutora Fernanda Costa, uma mulher de 50 anos com reputação temível, rebateu cada argumento.
Ela apresentou evidências de contas bancárias no exterior, investimentos em imóveis, um padrão de vida luxuoso que Gabriel mantinha apesar das alegadas dificuldades. Meritíssimo, disse doutora Fernanda. O senhor Monteiro não está passando por dificuldades financeiras. Ele simplesmente quer reduzir suas responsabilidades com a primeira família para acomodar a nova. Ele olhou para a mulher grávida de Gabriel. Isso não é aceitável legalmente nem moralmente. O juiz, um homem de 60 anos com óculos de leitura na ponta do nariz, estudou os documentos. Senhor Monteiro, o senhor está esperando outro filho? Gabriel se levantou desconfortavelmente. Sim, meritíssimo. E pretende reduzir o sustento de sua filha atual para dar conforto ao novo? Não é bem assim, Gabriel começou. É exatamente assim, interrompeu o juiz. Pedido negado. A pensão será mantida e, considerando a tentativa de sonegação de informações financeiras, será acrescida de 20% como sanção. Próximo caso. Beatriz saiu do tribunal em lágrimas de alívio. Gabriel passou por ela na saída sem dizer uma palavra, apenas com vergonha estampada no rosto. Henrique a abraçou forte. Acabou. Ele não vai incomodar vocês novamente. Naquela noite, comemoraram com pizza e sorvete. As meninas estavam eufóricas, especialmente Isabela, que finalmente entendia que seu pai não voltaria a fazer parte de sua vida de forma significativa, mas que ela tinha outras pessoas que se importavam. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Laura pediu timidamente depois do jantar. Claro, querida. Você acha que meu pai mudou de verdade ou ele vai voltar a ser como era? Beatriz olhou para Henrique, que observava a filha com amor e apreensão. Eu acho que seu pai aprendeu da maneira mais difícil qual é o verdadeiro valor das coisas, Beatriz respondeu. Ele perdeu algo precioso e isso o transformou. Não significa que ele é perfeito, mas significa que ele está tentando todo dia ser melhor. Laura assentiu, pensativa. Eu queria odiá-lo pelo que fez com a mamãe e comigo, mas vendo vocês juntos, vendo como ele é com Isabela agora, acho que consigo perdoar. Henrique abraçou a filha, lágrimas nos olhos. Obrigado, Laura. Isso significa tudo para mim. 2 meses depois, em uma manhã de sábado ensolarada, Henrique convidou Beatriz para um piquenique no Jardim Botânico. As meninas ficaram com a avó, o que era incomum. Henrique estava nervoso de uma maneira que Beatriz nunca tinha visto. Tudo bem? Ela perguntou enquanto caminhavam por uma alameda de palmeiras imperiais. Mais do que bem, ele respondeu, mas sua voz tremeu levemente. Eles chegaram a um cantinho tranquilo perto do lago. Henrique havia preparado tudo, uma manta, cesta de piquenique, até pétalas de rosas espalhadas ao redor. Henrique, isso está lindo, Beatriz suspirou. Ele segurou as mãos dela. Beatriz, há 9 meses atrás, entrei na sua escola procurando um propósito. Achei que encontraria na filantropia, em fazer o bem. Mas o que encontrei foi muito mais que isso. Encontrei você. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Você me mostrou que nunca é tarde para mudar, para ser a pessoa que sempre deveríamos ter sido. Com você, descobri que segundas chances existem, mas só se estivermos dispostos a trabalhar por elas todos os dias. Henrique se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Beatriz Santos, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo e com nossas meninas? Aceita me dar a chance de passar o resto da minha vida provando que mudanças reais são possíveis? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Beatriz. Sim, sim, eu aceito. O anel era simples, elegante, perfeito. Enquanto Henrique o colocava em seu dedo, Beatriz pensou em como a vida era estranha. 5 anos atrás, ela havia assinado papéis de divórcio de um Gabriel. Hoje, estava ali, prestes a recomeçar com um homem que havia feito a mesma jornada, que entendia a dor e o arrependimento e que estava determinado a fazer diferente. O casamento foi marcado para 6 meses depois, uma cerimônia íntima em uma pousada em Paraty. Apenas familiares próximos e amigos. Laura foi madrinha de Henrique, Isabela de Beatriz. Carla foi a testemunha, chorando copiosamente durante toda a cerimônia. O que surpreendeu a todos foi a presença de Juliana, a ex-esposa de Henrique e mãe de Laura. Ela se aproximou de Beatriz antes da cerimônia. Eu precisava vir, disse Juliana, uma mulher elegante de 40 anos. Precisava conhecer a mulher que conseguiu o que eu não consegui, fazer Henrique mudar. Beatriz não sabia o que dizer.
Eu não o mudei, ele escolheu mudar. Juliana sorriu tristemente. Talvez, ou talvez você tenha mostrado a ele por que valia a pena mudar. Ela estendeu a mão. Cuide bem dele e da minha filha também. Beatriz apertou a mão dela. Prometo. A cerimônia foi linda. Henrique chorou quando Beatriz entrou, radiante em um vestido simples de renda branca. Os votos deles foram escritos por eles mesmos, promessas de priorizar a família, de nunca deixar o trabalho ou orgulho destruírem o que construíram. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, Laura e Isabela jogaram pétalas de flores, gritando de alegria. A festa foi descontraída, com música ao vivo e dança na areia. Em um momento, Beatriz estava conversando com um grupo de amigos quando alguém tocou seu ombro. Era Gabriel. Beatriz ficou paralisada. O que você está fazendo aqui? Gabriel parecia desconfortável. Seu convite tinha meu nome verdadeiro, Gabriel Monteiro. Acho que foi um erro do sistema. Foi então que Beatriz entendeu. O nome completo de seu noivo era Gabriel Henrique Almeida. Ele sempre usou o nome do meio por preferência pessoal, mas legalmente era Gabriel. Os convites formais haviam sido enviados para Gabriel Monteiro e Juliana Almeida, ex-cônjuges. Henrique apareceu ao lado de Beatriz, tensão visível em sua postura. Monteiro. Gabriel olhou entre os dois. Almeida. Parabéns. Houve um silêncio carregado. Então Henrique estendeu a mão. Obrigado por vir, mesmo que tenha sido por engano. Gabriel apertou a mão dele brevemente. Eu não vou ficar, só queria dizer. Ele olhou para Beatriz. Cuidem bem um do outro. Não cometam os mesmos erros que eu. E com isso, ele se virou e partiu, deixando Beatriz e Henrique observando sua saída. Foi estranho, murmurou Beatriz. Henrique a abraçou por trás. O passado visitando o presente, mas nosso futuro é o que importa agora. A lua de mel foi em Fernando de Noronha, só os dois, enquanto as meninas ficavam com Juliana e a avó de Beatriz. Foram 2 semanas de paz, amor e conversas profundas sobre seus planos. Quero adotar Isabela oficialmente, Henrique disse uma noite enquanto caminhavam pela praia. Beatriz parou. Sério? Gabriel claramente não está interessado em ser pai dela. Mas eu estou. Ele virou Beatriz para encará-lo. Eu amo aquela menina como se fosse minha filha de sangue. Quero fazer oficial. Beatriz o beijou, emocionada demais para palavras. Quando voltaram ao Rio, deram início ao processo de adoção. Gabriel não contestou. Na verdade, assinou os papéis com uma rapidez que sugeriu alívio. Isabela estava radiante com a ideia de ter Henrique como pai oficial. 6 meses após o casamento, os papéis foram finalizados. Isabela Santos Monteiro tornou-se Isabela Santos Almeida. A menina de 11 anos, que havia crescido sentindo a ausência de um pai presente, finalmente tinha alguém que escolheu estar lá todos os dias. A vida se estabeleceu em uma rotina feliz. Henrique continuava suas atividades filantrópicas, mas sempre em horários que não interferiam com a família. Beatriz havia recebido uma proposta para ser coordenadora pedagógica da escola, com um salário muito melhor. Eles compraram uma casa espaçosa em Santa Teresa, com quartos para ambas as meninas e um escritório onde Beatriz podia trabalhar em suas aulas. Laura passou a visitá-los todo fim de semana, e Isabela a via como a irmã mais velha que nunca teve. Juliana também se tornou parte da família estendida, juntando-se a eles para jantares ocasionais e celebrações. 1 ano após o casamento, em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida no quintal da casa para um churrasco. Henrique estava na churrasqueira, Juliana e sua avó conversavam sobre receitas, e as meninas jogavam cartas na mesa de jardim. Beatriz observava tudo de longe, uma mão sobre o ventre ainda discreto, onde uma nova vida crescia. Ela e Henrique haviam descoberto há 2 semanas. Seria um menino, eles já sabiam. Gabriel Henrique Almeida Júnior, uma homenagem ao homem que seu pai se tornou, não ao homem que ele foi. Henrique se aproximou, envolvendo-a por trás. No que está pensando? Em como a vida é estranha, respondeu Beatriz. 5 anos atrás, assinei papéis de divórcio de um Gabriel. Hoje, estou casada com outro Gabriel, grávida de mais um Gabriel. Henrique riu. Destino tem senso de humor. Beatriz se virou nos braços dele. Ou talvez seja sobre segundas chances. Você recebeu uma segunda chance de ser o homem que queria ser. Eu recebi uma segunda chance no amor.
Nossas meninas receberam uma segunda chance de família, e esse pequeno, Henrique tocou seu ventre gentilmente, vai crescer, sabendo desde o início que família é prioridade. Papai, Isabela chamou, vem jogar com a gente. Já vou, Henrique respondeu, mas não se moveu imediatamente. Ele olhou nos olhos de Beatriz. Obrigado por acreditar em mim, por me dar a chance de provar que mudanças são reais. Obrigado por ser o homem que escolheu mudar, Beatriz respondeu. Eles se beijaram suavemente, cercados pelos sons de risos e conversas da família que haviam construído juntos das cinzas de seus casamentos destruídos. 7 meses depois, em uma manhã fria de julho, Gabriel Henrique Almeida Júnior nasceu. O parto foi tranquilo, e quando Henrique segurou seu filho pela primeira vez, lágrimas corriam livremente por seu rosto. Desta vez, vou fazer certo, ele sussurrou para o bebê. Desta vez, você terá um pai presente desde o primeiro dia. E ele cumpriu essa promessa. Henrique estava lá para cada mamada noturna, cada troca de fralda, cada marco de desenvolvimento. Ele reduziu ainda mais suas horas de trabalho, trabalhando principalmente de casa nos primeiros meses. Laura e Isabela eram loucas pelo irmãozinho. Elas se revezavam para ajudar Beatriz, competindo para ver quem conseguia fazer o bebê rir primeiro. 3 anos se passaram em felicidade tranquila. Gabriel Júnior cresceu em um menino alegre e curioso, apaixonado por astronomia. Aos 8 anos, ele ganhou seu primeiro telescópio e passava horas observando as estrelas com o pai, que sempre arranjava tempo, não importa quão ocupado estivesse. A fundação de Henrique continuou crescendo, mas ele nunca permitiu que ela consumisse sua vida. Ele havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe E entender que ser indispensável no trabalho significa ser dispensável em casa. Beatriz eventualmente deixou a escola para se tornar diretora pedagógica da fundação, desenvolvendo currículos inovadores para escolas públicas em todo o Brasil. Mas sempre estava em casa para o jantar, sempre comparecia às apresentações escolares, sempre priorizava a família. Quanto a Gabriel Monteiro, rumores diziam que ele realmente mudou. Reduziu drasticamente suas horas na construtora, passou a buscar o filho na escola todos os dias, estava presente em cada aniversário, cada jogo de futebol. Alguns diziam que ver o exemplo de Henrique o motivou, outros diziam que foi a segunda chance que ele quase perdeu. Beatriz o encontrou mais uma vez, 10 anos após aquele dia na inauguração da biblioteca. Foi em uma feira de ciências na escola de Gabriel Júnior, onde ambos os garotos haviam apresentado projetos. Gabriel Monteiro estava lá, sozinho, aplaudindo entusiasticamente quando seu filho apresentou um vulcão de bicarbonato. Ele parecia diferente, mais leve, mais presente. Ele está crescendo rápido, Beatriz comentou, aproximando-se. Gabriel se virou, surpreso. Beatriz? Sim, está. 13 anos já. Ele suspirou. O tempo voa quando você realmente presta atenção. Parece que você aprendeu, ela observou. Tentei. Não sou perfeito, mas estou presente. É tudo que posso fazer. Gabriel hesitou. Obrigado, aliás. Por quê? Por não me odiar. Por mostrar, através de Henrique, que mudança é possível. Vocês dois, sem saber, me salvaram de perder completamente meu filho mais novo também. Beatriz tocou seu braço gentilmente. Todos merecem uma segunda chance, Gabriel, você incluído. Henrique apareceu com Gabriel Júnior, agora um garoto de 13 anos alto e desengonçado. Pai, posso ir tomar sorvete com os amigos? Claro, Henrique disse, entregando o dinheiro. Mas esteja de volta em 1 hora. Vamos jantar em família hoje. O garoto abraçou ambos os pais e correu. Os 3 adultos, 2 Gabriéis e uma Beatriz, ficaram ali por um momento. Família, Gabriel Monteiro murmurou. É engraçado como levamos tanto tempo para entender o que realmente importa. Alguns aprendem a tempo, Henrique disse, sem julgamento na voz. Outros levam mais tempo. O importante é aprender eventualmente. Gabriel assentiu. Cuide bem dela, Almeida. Eu não soube, mas você claramente sabe. Todo dia, Henrique prometeu, entrelaçando seus dedos com os de Beatriz. Quando Gabriel Monteiro se afastou, Beatriz olhou para seu marido. Você sempre é tão generoso com ele? Henrique beijou sua têmpora. Porque eu poderia ter sido ele. A única diferença entre nós foi timing e um colapso que me forçou a acordar. Ele merece compaixão, não julgamento. E é por isso que eu te amo, Beatriz sussurrou. Naquela noite, toda a família estava reunida para jantar. Laura havia trazido o namorado, um residente de pediatria. Isabela estava em casa para o fim de semana da faculdade. Gabriel Júnior tagarelava sobre seu projeto de ciências. Henrique olhou ao redor da mesa, seu coração transbordando. 15 anos atrás, ele havia perdido uma família por negligência.
Hoje, ele construiu uma nova através de dedicação consciente e amor intencional. Beatriz pegou sua mão por baixo da mesa, apertando gentilmente. Ela sabia no que ele estava pensando. Ela pensava a mesma coisa. Quantos homens recebem uma segunda chance de acertar? Ela sussurrou. Quantas mulheres têm a coragem de dar essa segunda chance? Ele respondeu. Isabela levantou seu copo de suco. Posso fazer um brinde? Todos pegaram seus copos. A família, Isabela disse, olhando especialmente para Henrique. Não a família de sangue, mas a família de escolha. As pessoas que ficam não porque têm que ficar, mas porque querem ficar. Ouvir, ouvir, Laura adicionou. E as segundas chances, Gabriel Júnior completou, sua voz juvenil séria, porque todo mundo merece uma. Os copos se tocaram, o som claro e cristalino ecoando pela sala de jantar. Mais tarde, quando todos haviam ido dormir, Beatriz e Henrique estavam no terraço, observando as estrelas. Você acha que aquele dia, quando nos conhecemos na escola, foi destino? Beatriz perguntou. Henrique a puxou para mais perto. Não sei sobre destino, mas sei que 5 anos depois do meu divórcio, quando entrei naquela escola procurando propósito, encontrei você. Encontrei aqueles olhos que me lembraram do que eu havia perdido, mas também me mostraram o que eu poderia ganhar. E eu encontrei alguém disposto a fazer o trabalho real de mudança, Beatriz disse. Não apenas palavras, mas ações consistentes, dia após dia. É isso que amor real requer, Henrique murmurou. Não grandes gestos, mas pequenas escolhas diárias de colocar a família primeiro. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas que Gabriel Júnior amava tanto. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse eventualmente. O quê? 5 anos depois do divórcio, o bilionário encontrou o mesmo olhar em outra pessoa. Mas não era sobre o olhar em si, era sobre estar finalmente pronto para realmente ver. Henrique sorriu, virando-a para encará-lo. E a professora de coração partido encontrou alguém disposto a fazer mais do que prometer mudança, alguém que a viveu todos os dias. É isso que amor real requer, Henrique murmurou. Não grandes gestos, mas pequenas escolhas diárias de colocar a família primeiro. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas que Gabriel Júnior amava tanto. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse eventualmente. O quê? 5 anos depois do divórcio, o bilionário encontrou o mesmo olhar em outra pessoa. Mas não era sobre o olhar em si, era sobre estar finalmente pronto para realmente ver. Henrique sorriu, virando-a para encará-lo. E a professora de coração partido encontrou alguém disposto a fazer mais do que prometer mudança, alguém que a viveu todos os dias. Eles se beijaram sob as estrelas, 2 sobreviventes de casamentos fracassados que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas redenção. E em algum lugar da cidade, Gabriel Monteiro estava colocando seu filho para dormir, lendo uma história pela 3ª vez porque o garoto pediu, escolhendo estar presente, escolhendo mudar, escolhendo ser melhor. Porque no final, segundas chances não são dadas, são conquistadas através de ações consistentes. Amor intencional e a coragem de ser diferente do que você foi. E tanto Beatriz quanto Henrique, em suas próprias jornadas, haviam aprendido que o mesmo olhar que alguém perde pode ser encontrado novamente em outra pessoa, mas apenas quando você finalmente aprende a realmente ver o que está na frente de você. Apenas quando você escolhe, dia após dia, ser a pessoa que sua família merece. 5 anos depois do divórcio, o bilionário não apenas encontrou o mesmo olhar em outra pessoa, ele encontrou uma segunda chance de ser o homem que sempre deveria ter sido, e desta vez ele não desperdiçou.